vamos supor que você cometeu o erro, você colocou aquela empresa na tua carteira que você não deveria ter colocado. Eu acho que muitos aqui fizeram isso, até porque o pessoal conheceu a estratégia do AGF recentemente, algumas pessoas começaram a migrar de um formato de investimento anterior para o nosso, e acontece que você vai ter que fazer uma migração de carteira, né, Fabião? Jean, a gente... eu me lembro quando eu comecei a entrar nessa estratégia de montar uma carteira de renda mensal, tinham ações na minha carteira que eu queria me livrar a qualquer custo. E aí fica aquela grande dúvida. O que eu faço? Eu arranco o band-aid de uma vez ou eu vou tirando com calma, né? E eu acho que depende. A resposta certa é depende. Porque se você... qual que eu acho que é a abordagem certa? Se você enxerga... Porque existem setores, por exemplo, ruins, aqueles setores à prova de Barsi, que a gente gosta de dizer, por exemplo, varejo, turismo, setor aéreo, etc. E tem setores que não são tão bons quanto os setores previdenciários que a gente gosta, mas não por isso são setores ruins. Nesses casos, por exemplo, em que você eventualmente enxerga alguma perspectiva na ação que você está lá na tua carteira, você sabe que é um erro, mas você enxerga alguma perspectiva, espera um pouco. Minha recomendação. Espera para vender num momento um pouquinho mais oportuno. Agora, se você já identificou que não tem perspectiva nenhuma, que o setor é ruim, que o controlador é picareta, pessoal, cai fora, arranca de uma vez o band-aid, e aí eu entro aqui em várias possibilidades, né? Você tem, por exemplo, aquela ação que o setor e o negócio que ela está são ruins, falei do controlador, o ambiente de negócio naquele setor que ela atua mudou completamente, teve um serviço substituto, um produto substituto. Tem uma questão que para mim impacta muito, que é a mudança na política de dividendos, uma empresa que faz uma mudança como essa, e algumas outras coisas, como, por exemplo, uma decisão de alocação de capital errado. A gente teve um caso há um tempo atrás, posso até citar a empresa Ultrapar, que entrou no setor de farmácias. Foi uma aquisição que a gente começou a falar, poxa, será que faz sentido continuar em Ultrapar? Então, são todas, desculpa me alongar aqui tanto, mas são todas coisas que eu acho que você tem que avaliar para ver, vale a pena segurar mais um pouco ou arranca esse band-aid de uma vez. O que você acha, Fabião? Eu acho que você tem razão, Felipe. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive que pode também, talvez, funcionar para alguém que esteja aí. Eu acredito que bolsa tem muito a ver com comportamento, né? Eu acho que o jogo, entre aspas, eu odeio falar jogo porque não tem nada de jogatina na Bolsa de Valores, mas no final do dia é você contra você mesmo. Você está jogando xadrez contra você mesmo, né? E isso requer uma atenção mental, na minha visão, assim, excepcional. Quanto mais comportamento você tiver em relação ao que está acontecendo nas indas e vindas, nas subidas e descidas da Bolsa, melhor. Baseado nisso, o que eu fiz uma vez quando aconteceu, vou contar uma experiência própria, acho que é até legal a gente contar algumas experiências próprias, que todos nós temos, obviamente, né? Porque alguém vai se enxergar nisso e vai servir para alguém um pensamento ou outro, isso que é bacana na discussão. Então, assim, eu lembro que eu comprei os Minas e até CSN, eu achei uma nota de corretagem esses dias da CSN, onde eu paguei R$124 na empresa, para você ter noção. Na Usiminas eu cheguei a pagar R$91, e no ápice lá da dor, da queda, do impeachment naquela época, a Usiminas chegou a valer 80 centavos, a CSN chegou a valer R$2, ou algo assim. Essas empresas, no caso da Usiminas, eu fiz um quadro daquela nota de corretagem, porque eu fiquei com a empresa, eu carreguei a empresa por muito tempo, eu fiz um quadro e colei no meu escritório para lembrar de nunca mais especular. Eu sei que pode ser um negócio muito maluco, mas eu olhava para aquilo e doía, sabe? Aquela dor que arde, aquela dor desgramenta que você olha e fala, puta vida, por que eu fui fazer isso? Porque, na verdade, eu comprei a empresa, não, nada contra os Minas, tá? Mas tudo contra a minha atitude, porque quem erra na bolsa é você, a empresa está lá, está sendo cotada o dia inteiro, você quem toma uma atitude de comprar ou não, ninguém aponta uma arma na sua cabeça e fala, compra essa empresa, é você que toma a atitude. Então, a responsabilidade é completamente sua, você não deve seguir recomendação de ninguém, inclusive de nós aqui do OGF. Você tem o OGF+, que tem algoritmos lá falando, baseado na estratégia do Barsi, quais são boas opções que pagam bons dividendos a bons preços, mas se você não estudar, não adianta nada.
Você não vai saber o que fazer quando vier uma outra crise. Então, o que eu fiz, resumindo, eu coloquei esse quadro na minha parede, na parede do meu home office, para falar: olha, eu não compro, eu não especulo, mas eu não sirvo para especular. Eu já tive, assim, pensamentos horríveis quando eu fiz day trade na minha vida, e isso foi péssimo, me tirou o sono pra caramba. Então, assim, eu fiz isso, eu coloquei uma nota de corretagem lá com esse preço que eu paguei doído, e nunca mais fiz algo parecido dessa magnitude. Errei de novo na múltiplos depois, acho que até contei isso em algumas lives e também no JBI, né? Mas foi um erro já muito mais, assim, muito mais seleto, assim, foi um erro consciente, assim, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, eu visitei a empresa, conversei com os controladores. Então, assim, se isso servir de lição para você, use essas empresas que você comprou sem saber, antes de ter estudado, antes de saber nossa estratégia aqui, para você se fortificar, você se fortalecer e continuar na jornada. Porque é uma jornada de longuíssimo prazo, pessoal. É jornada que não acaba. Ah, mas quanto que é o longo prazo? O resto da sua vida você vai fazer isso. O Barsi faz isso o resto da sua vida. Em algum momento você vai ter independência financeira, e aí você pega o que sobrar, você tira o teu dividendo para viver, e o resto você pega e aporta para ter mais dividendo no futuro. Acho que é basicamente isso. Jean. Fabião, eu tenho uma pergunta para o Jean. Jean, eu queria saber uma coisa. Na sua opinião, o que você acha que dói mais? Qual que é aquela dor mais doída? É a dor de você comprar uma ação errada, ou você pagar muito caro e botar na tua carteira? Ou é aquela dor de você deixar uma oportunidade boa passar? O que você acha? Cara, eu acho que comprar errado. Eu acho que colocar uma empresa muito, muito cara. Eu acho que é isso aí, viu? Mas assim, completando o que o Fabião falou e você também, eu acho que quando a gente está num momento de bolsa, com tudo em alta, é muito fácil, né? A pessoa, ela entra, ela coloca qualquer coisa na carteira e ela acha que tudo vai subir, muitas vezes dá certo. Isso dá certo uma vez, duas vezes. Aí a pessoa alavanca, na terceira começa uma queda e a pessoa começa a se sentir frustrada e começa a doer demais uma posição e tal. O que a gente vê, né, a gente aqui do AGF, que tem uma estratégia bem contrária à que a grande maioria do mercado prega no dia a dia, né? Que a gente gosta de queda, gosta de uma renda, a gente não está preocupado com valorização de capital, né, de ganho de capital. Então, assim, quando tem esses momentos de queda que a gente está vendo agora, que são momentos mais críticos de mercado, um estresse muito grande, o que a gente vê é o contrário dos outros. Começa muita gente a entrar para a estratégia do AGF. Fala, cara, não, peraí, isso aqui está errado, eu preciso começar a ver de uma outra forma, e acaba muita gente naturalmente se identificando e entrando para a estratégia do AGF, que é o que a gente vê. É aquela história de valorizar o cabelo branco nessa hora, né, Gê? Exatamente. Então, assim, lá estava dando tudo certo, agora começou a dar tudo errado, né? Prejuízo de 50% a 80% na carteira, né, de determinadas empresas, acreditaram em várias narrativas e agora vê que não é bem assim e começa a procurar os cabelos brancos, uma estratégia que faça sentido para obter renda. Então a gente começa a ter muita pergunta das pessoas falando, cara, o que eu faço com essa minha carteira que eu tinha, né, e quero começar a entrar na estratégia do AGF. Eu até brinquei, fiz um post, né, sobre isso lá no AGF+, que eu apelidei para o cara pegar essas empresas que não fazem parte da nossa estratégia e apelidar elas de uma carteira chamada de lixo tóxico. Alguns caras começaram, pô, mas lixo tóxico, isso é um absurdo. Claro, isso é uma brincadeira, né? Então, o lixo tóxico, você pega essas empresas e aloca elas ficticiamente, de forma fictícia nessa carteira, você, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal, acho que a gente está num momento muito ruim de mercado para essas empresas, e talvez você vender essas empresas pode te gerar uma dor que psicologicamente pode ser pior do que manter na carteira. Então, acho que isso vai de casa a casa e cada um pensa da forma que ele acha melhor. Mas uma vez que você talvez mantenha essas empresas por um tempo para você decidir vender depois, fazer qualquer coisa, aloca elas na carteira lá de lixo tóxico. Cara, e aí começa a montar a carteira do AGF, começa a direcionar o seu capital baseado na nossa estratégia, no que a gente acredita, né? E deixa essa carteira lá. De vez em quando você vai dar uma olhada nela, mas você vai dar uma olhada para quê? É para doer mesmo. É para você, igual o Fabião falou, é o quadro estampado.
Você vai olhar lá e falar, cara, eu tô com 50% de prejuízo, eu preciso de 100% agora para voltar, né? Então, assim, é para doer e para você lembrar todo santo dia, né, o que você fez nessa jornada, e isso acaba sendo um custo de aprendizado. Cara, isso eu fiz, eu passei por isso, o Fábio passou por isso, o Felipe passou por isso. Então, é doloroso? É doloroso, mas eu tenho certeza que no final desse processo, quando você vender essas empresas num momento melhor de mercado e alocar dentro da estratégia, você vai ter crescido muito psicologicamente, comportamento no mercado, você vai estar muito mais blindado, né, muito mais preparado, e isso, cara, vai te dar um alívio, vai ser uma sensação de liberdade quando você conseguir mudar completamente, né, que vai ser um negócio muito bacana. Então, eu acho que essa que é a minha visão geral. Desculpa, eu me alonguei um pouco nisso aqui, mas eu acho que é uma dúvida muito comum, né, e muita gente sem saber o que faz, né? A gente recebe essa pergunta todo dia. Então, na minha visão, essa seria a melhor estratégia, a melhor saída.